Bom dia, amigos. Hoje, 7 de maio de 2023, mais um domingo, estamos aqui para o nosso culto matinal dominical. Enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos vivendo com alegria, na esperança da sua vinda e do nosso reencontro com Ele, porque estamos indo para o céu. Nossa vida aqui é uma passagem, caminhando em direção ao nosso retorno com o Pai. Por isso, agradecemos a Deus pela vida, pela oportunidade de vivermos. Eu vou ler um texto que está em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20. É a vinda de Jesus. Você crê que Jesus voltará? Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Então, essa é uma passagem em Lucas, falando sobre a vinda de Jesus. E nós temos que estar apercebidos para que esse dia não nos pegue desprevenidos, mas que estejamos em comunhão com o Pai e que na hora dessa última trombeta, nós possamos subir e não ser deixados para trás. Amém? Eu vou cantar um hino
Vem aqui, Michel, cantar. Ó, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca sim nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos chamou e nós ouvimos o teu chamado e nos achegamos ao Senhor, recebendo tão grande salvação que o Senhor nos concedeu, morrendo na cruz, derramando o seu sangue em favor da nossa vida, nos libertando dos nossos pecados e nos concedendo vida plena, vida eterna. Oh Deus, se alguém ainda não ouviu o teu chamado, que possa ouvir e possa se achegar ao Senhor, porque ainda é tempo. Oh Deus, quando as portas se fecharem, não haverá mais oportunidade. Por isso, Senhor, desperta aqueles que estão dormindo, para que ouçam o teu chamado e respondam a ti, dizendo: sim, Senhor, eu aceito, eu quero participar do reino de Deus. Ó Senhor, obrigada pela semana que passou, porque sabemos que o Senhor esteve conosco, o Senhor nos guardou e nos livrou de todo mal. Pedimos também pela semana que se inicia e que nós iniciamos buscando, em primeiro lugar, nos achegarmos ao Senhor, cantando, orando, lendo a Bíblia e participando do estudo bíblico. Ó Senhor, pedimos também por aqueles que estão enfermos, que estão passando por dificuldades, que cada um que estiver ouvindo essa oração, coloque essas pessoas diante do Senhor, entregando, Pai, as suas vidas aos pés do Senhor Jesus, para que ao tocá-lo elas sejam curadas, elas sejam abençoadas, sejam restauradas. Alcança, Senhor, essas vidas, nós te pedimos a tua misericórdia, o teu perdão para cada uma delas.
Ó Senhor, pedimos a tua bênção agora sobre o estudo bíblico que vamos fazer. Sê com Michel, derrama sobre ele a tua sabedoria e que ele possa transmitir a tua palavra com simplicidade através do teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo de todos os irmãos. Mais uma semana na presença de Deus, com Deus e para a honra e a glória de Deus. Vamos viver essa semana, até a semana que vem, quando vamos nos reunir para fazer a ceia do Senhor. Eu gostaria de continuar o pensamento que eu fiz a partir de domingo passado, que eu falei a respeito de que todos nós temos dúvida na nossa alma. Então, a alma, ela tem dúvida, mas o nosso espírito, ele tem a fé, e a fé não é dúvida, é a certeza e a convicção de fatos que foram revelados e que nós sabemos que assim o será. Então nós falamos a respeito disso, eu quero dar continuidade fazendo uma consideração hoje sobre que tudo que nós fazemos, na realidade, nós estamos fazendo para nós mesmos. E na realidade, nós precisamos entender que fazendo o bem ou o mal, nós não vamos mudar nada naquilo que é a santidade de Deus, o que Deus é. Como perguntou para Jó, o Eliú, falou: Jó, o que você muda na santidade de Deus se você fizer o mal aqui? Ele falou: nada. Está lá em Jó 35. E se você fizer o bem, o que você muda na santidade de Deus? Ele falou: também nada. O mal que você fizer, você está fazendo para você mesmo e para os que estão ao teu derredor e ao redor de você. E o bem que você fizer também é para você mesmo, para que estão ao seu derredor. Mas acontece que o ser humano, ele tem um problema sério, que é algo que ele adquiriu dos pais, do primeiro pai. A origem de todas as coisas, do primeiro Adão. Por isso Deus se revela na Bíblia com dois Adãos. A primeira humanidade terrena, adâmica, que Deus formou o homem. E a segunda, que em Jesus Cristo, ele gera um novo homem, um nascer de novo. Então o homem, ele está às vezes expressando o que ele traz do contexto do primeiro Adão. Então eu gostaria de ler o Salmo 51, apenas um versículo para a nossa meditação. Esse salmo está falando da confissão, é um salmo de Davi, em que ele estava falando a respeito do pecado que ele pecou contra Deus. O nosso pecado é sempre contra Deus. Então, o que é o pecado? É quando a gente rejeita o amor de Deus. A gente não ouve Deus. A gente erra o objetivo para qual nós somos formados, o propósito para qual nós somos feitos, para expressar através da nossa vida as virtudes de Deus. E quando nós deixamos aparecer através de nós a iniquidade, isto é, a falta da justiça natural, aquela justiça que provém de Deus, com verdade veraz. Então, o salmista diz no 51:5 o seguinte: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista afirma que nasceu no mundo em que há iniquidade. E lembra-se que o primeiro Adão estava no paraíso, em comunhão com Deus. Foi quando ocorreu o primeiro contexto de uma desobediência e de um afastamento desse homem para com Deus. E aparece
uma coisa que Deus havia falado. Você aqui no paraíso pode comer de todas as árvores que tem. Você cultiva, você guarda. Tem a árvore da vida no centro do paraíso. Você também pode comer dela. Só de uma árvore você não pode comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, aí Deus fez essa afirmação: certamente morrerás. Então, o salmista, ele traz esse reporte, ele traz essas considerações em que todo ser humano pecou. E traz isso no bojo em função do quê? Ele afirma que ele nasceu no mundo de iniquidade. E Romanos 5, o versículo seguinte, que vai falando a respeito da justificação pela fé em Jesus Cristo, Paulo diz que o pecado entrou no mundo por causa do homem. Então, o pecado não entrou no homem, ele entrou no mundo por causa do homem. E aí ele mostra claramente que ele entrou nesse mundo e esse mundo é de iniquidade. E também ele afirma algo aqui nesse versículo 5 que é interessante. Fala, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isto mostra que nós, concebidos, homem e mulher adâmicos, quando concebido, nós trazemos já uma alteração em nós que está lá em Gênesis 5:3. 5:2 ele diz, homem e mulher os criou, ele chamou pelo nome de Adão, Adami, a humanidade. E o que aconteceu é que esse homem, se afastando de Deus, desobedecendo, ele criou uma alteração em si mesmo e ele perdeu muitas coisas e teve ofuscada muitas coisas do conhecimento de Deus. Consequentemente, diz que Gênesis 5:3, que agora o homem já não tinha mais a imagem e a semelhança de Deus. Ele tinha a semelhança e a imagem do homem em pecado, afastado de Deus. Por isso que agora, em Romanos, se você for ver no capítulo 3, você vai perceber que Paulo faz uma consideração a partir do versículo 9, que ele diz assim, o que se conclui? Depois dele falar a respeito da humanidade como um todo, do mundo, das coisas que estão no mundo, da iniquidade que é no mundo, ele também fala a respeito dos judeus. E ele faz uma consideração interessante, ele faz uma retórica aqui de uma pergunta respondendo uma objeção, objeções que foram levantadas por ele. De pessoas que perguntaram alguma coisa, ele escreveu essa carta dizendo para as pessoas lá em Roma o seguinte, qual é a vantagem de ser um judeu? Ou qual a vantagem da circuncisão? É quase que a gente se perguntando assim, qual a vantagem de ser um cristão? Qual é a vantagem do batismo? E ele fala, muitos, em todos os aspectos. Principalmente, é que para os judeus foi dado, veja a palavra que está aqui, guarda no teu coração, foi confiados a eles os oráculos de Deus. E para nós também foi conferidos esses oráculos de Deus, que nós podemos analisar para poder entender o que acontece com o ser humano e por que Jesus Cristo é o único fundamento da fé. Desse modo, todos nós, adâmicos, todos, quer judeus, quer gregos, ele continua falando no versículo 9, conclui e demonstra que todos nós, todos, ele fala aqui, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Todos. Não há distinção. Então, muitas vezes a gente acha que é uma prerrogativa ser judeu, uma prerrogativa ser cristão. Não, já tem coisas ótimas, que nós temos a palavra, nós temos os oráculos. E isso nos norteia, nos orienta, nos dá condições de entendermos e conhecermos, compreendendo cada vez mais Deus. Conhecimento não é uma coisa que nós não conhecemos. O conhecimento é um saber que nós já conhecemos e o conhecimento é aumentado e melhorado. Então não é aumentar num sentido de pôr mais informações, não. É entender melhor aquilo que nós já conhecemos. Então nós já conhecemos Deus através de Jesus Cristo e agora nós podemos
crescer nesse conhecimento, ampliar esse conhecimento, aprofundar esse conhecimento a partir do que nós já conhecemos. Por isso que ele fala que devemos conhecer e prosseguir conhecendo. Não é aumentar, mas melhorar o conhecimento daquele Deus que já se revelou desde o princípio da criação. Então, desse modo, nós adâmicos, quer judeus, quer gregos, estamos debaixo do pecado. E ele fala, como está escrito. E aí ele fala do 10 até o versículo 18 de Romanos, o capítulo 3, ele faz a seguinte consideração: não há justo, nem sequer um, não há quem entenda. Aí ele vai descendo tudo que o homem expressa adamicamente, porque ele perdeu a imagem e a semelhança de Deus. E ele conclui no versículo 18 a seguinte consideração: não há temor de Deus. Por isso, diante dos olhos do ser humano, falta esse temor de Deus, e faltando o temor de Deus, ele não tem uma transformação de uma vida plena. Ele tem apenas uma vida existencial. E Jesus veio trazer essa vida plena e também a eterna, para que a gente pudesse entender as coisas. Essa é a reivindicação da justiça de Deus. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender esse contexto meio dentro do direito, mas que não é o direito, é a justiça. E justiça não é o direito. E até a gente já fez essa diferenciação, não vou voltar, mas depois um dia a gente comenta com mais detalhe. Mas a justiça de Deus, o qual disse ao primeiro Adão, e o que Deus diz é uma verdade veraz, e ele disse: no dia em que você comeres dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Isso aconteceu, não houve dúvida. E aqui ele fala, você de todas as árvores você pode comer, da árvore da vida você pode comer, mas de uma só você não pode, de uma só. Como consequência, eu falei, entrou o pecado no mundo, entrou uma alteração dentro do ser humano, na sua condição espiritual, ele morreu espiritualmente para com Deus e, consequentemente, houve mudanças na sua alma e na sua forma de agir e proceder, que é tudo que ele está falando aqui, que o ser humano deixou de ser por ter perdido a imagem, a semelhança de Deus. Jesus veio trazer de novo essa imagem e semelhança. O que é interessante, Paulo enfatiza que a justificação do homem vem pela fé na obra vicária de Jesus Cristo. Aí a pergunta que às vezes as pessoas fazem, mas por que só Jesus Cristo tem esse contexto de salvação? Como a morte apareceu e passou a todos os homens, e ela é consequência de um salário que é o do pecado, nós sabemos então o que está acontecendo dentro dessa humanidade. E Deus, já conhecendo esse plano todo, sabendo que o homem se afastaria, cairia, ele já fez, antes da fundação do mundo, uma preparação que o sangue de Cristo já era conhecido. E ele também, no transcorrer de toda a revelação bíblica, vai falando a respeito de um cordeiro que vai vestindo o homem, morrendo para vestir o homem, vai se entregando para libertar o homem, tirar o homem de um contexto da escravidão, trazer para a iluminação do entendimento, para que ele saia da ignorância. Por isso que eu falei que a nossa alma constantemente está em dúvida, procurando perguntas. Mas quando nós temos uma revelação no Espírito, a fé vai acontecer e a alma vai ser agora iluminada. E sendo iluminada, nós podemos conhecer mais profundamente, cada vez mais, não só o Pai Celeste, mas também o Cristo que o revelou para nós. Por isso que aqui fala em Romanos 5, algo muito interessante que a gente precisa considerar. Capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitos perguntam, por que só Jesus Cristo? É porque essa é a revelação de Deus, é o propósito que ele já fizera antes da fundação do mundo. De todos nós agora sermos reconciliados com Deus a partir de Jesus Cristo. E por quê? Porque a justiça de Deus foi quebrada. E acabou sendo necessário colocar algumas considerações
legais, de direito, para que o homem entendesse quem ele é e quem Deus é. Então a lei veio mostrar o que o homem é e quem Deus é. Mas o homem não consegue cumprir a lei, porque a lei não justifica ninguém. A lei apenas mostra. É como uma luz que clareia e diz, está sujo o ambiente. É como o prumo que diz, a parede está torta, mas não endireita a parede. Então a lei, ela veio nos conduzir para Jesus Cristo. Mas tem algo que fica complexo para as pessoas entenderem o que Paulo falou aqui nesse capítulo 5. Veja o versículo 12, eu vou ler agora. Diz assim, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, nós já entendemos por que ele entrou no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Versículo 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então houve um período, ele fala no versículo 14, que houve um período entre Adão e Moisés, que não tinha lei dada por Moisés. Mas todas as pessoas, mesmo sem a lei, morreram. E as pessoas têm dificuldade de entender, mas se a lei é a força que mostra o pecado, sem lei, como é que eles morriam? Porque o contexto do salário do pecado é a morte. Então, se não tem, veja como ele fala, não é levado em conta o pecado quando não tem lei, então como que vai entender isso? As pessoas têm dificuldade de entender isso. Por que não entende? Porque não tendo os oráculos de Deus, que foi confiado a nós, se esquece que o homem, lá no princípio, não só se afastou de Deus, mas o que ele fez? Ele passou agora a sua descendência a imagem e a semelhança. Ele não precisa pecar como qualquer ser, como Adão naquela época. Não. A morte penetrou no ser humano porque ele entrou num mundo em que a morte está, em que a iniquidade está. No paraíso não tinha nada disso, mas ele falou, só tem uma árvore que você não pode comer aqui no paraíso. E eu quero deixar claro um paralelo para nós entendermos o que Deus fez. Agora Deus amou esse mundo em que o homem foi colocado, depois expulso do paraíso, em que o próprio salmista diz as palavras, eu fui colocado no mundo de iniquidade, nasci nele, e minha mãe me gerou. Gerou de que jeito? Como nós já sabemos pelo oráculo de Deus, como ele já explicou para nós. Que o pecado entrou no mundo por causa do homem e que nós somos gerados adamicamente com o pecado já colocado em cada um de nós. De que maneira? Ele falou. Foi concebido. Por isso, quando Jesus veio, não teve a participação do homem, mas teve a participação divina. E ele se tornou um homem, agora sem pecado, que nasceu de uma mulher, que era já a propositura do Gênesis 3,15, que falou, a mulher vai pisar a cabeça da serpente que te enganou, a mulher. E você, mulher, vai ser a bênção para a humanidade, trazendo o Salvador. Aquele que foi o enganador, você vai trazer agora o Salvador para toda a humanidade. E assim aconteceu na história nossa. E Jesus veio e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para estar aqui conosco. Então, como a morte passou e aconteceu a todos os homens, nós precisamos entender agora como essa morte pode ser tirada sem quebrar a justiça de Deus, porque Deus não poderia falar assim, vocês já estão perdoados. Não, ele falou, certamente morrerás. Então alguém teria que morrer. E essa revelação vem sendo dada no transcorrer da história e Jesus é a consumação, que é o Cordeiro de Deus que vem fazer isso, porque ele foi gerado. Ele é um homem, ele é humano, por isso que Isaías diz, um menino vai nascer, um filho vai se nos dar. Quem é o menino? É Jesus, filho de Maria. E quem é o filho que será dado? O Filho de Deus, o Cristo. Ele se torna um Cristo para salvar a humanidade. E ele pede agora para nós expressarmos esse Cristo através da nossa vida, dizendo, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz, para que outras pessoas possam conhecer essa graça reveladora de Deus e frutificar. Por isso, a obra vicária de Jesus Cristo é fundamental para toda a humanidade, quer judeus, quer gregos, quer aqueles que entendem, quer aqueles que não entendem.
Por isso que eu disse a vez passada, enquanto nós pensarmos na palavra de Deus, procurando entender, nós vamos ficar apenas com crença, crer. Isso é o princípio do crer. Mas depois nós crescemos muito mais do que simplesmente crer. Nós passamos a ter fé, porque nós passamos a conhecer e prosseguir conhecendo, e essa fé vai fazer com que as nossas dúvidas desapareçam e a gente fundamenta a nossa fé para alcançar o que ele está querendo revelar para nós. Então vou pegar uma figura agora para comparar o homem num paraíso e o homem agora numa condição de um mundo de iniquidade e de pecado. Agora Deus pega o seu filho e agora o que é interessante, a semelhança de uma árvore como aquela que existia lá no paraíso, agora ele pega a árvore de vida, Jesus Cristo, e coloca num mundo de iniquidade. E ao colocar nesse mundo de iniquidade, que é onde nós habitamos, por amor, ele entrega a ele, e ele diz o seguinte: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Creio no que ele está falando, no que ele está fazendo, e ainda tem uma afirmação que o próprio Cristo faz: quem de mim se alimenta, viverá. Tudo que está escrito, diz no Antigo Testamento, disse Jesus, não é para a vida eterna. Tudo que está escrito está referindo a meu respeito, que eu sou o Cordeiro de Deus que virá para resgatar. É uma forma de um homem agora morrendo por todos os homens de forma vicária, para poder restabelecer a humanidade novamente em comunhão com o Pai. Então Jesus vem e na forma de se dar a toda a humanidade, ele expressa esse Cristo, que é a expressão desse Deus nele, e faz com que toda a humanidade seja restabelecida nele. Por isso que a fé tem que estar em Cristo. Se tiver essa fé em Cristo, nós não teremos mais dúvida na nossa alma. Então, agora ele coloca o quê? No mundo da iniquidade, ele coloca uma árvore, que é uma representação desse segundo Adão. Que esse segundo Adão não foi formado. Esse segundo Adão, ele foi gerado pelo Espírito Santo, e não formado da terra, mas gerado. Por isso nós passamos a entender agora que ele coloca isso como se fosse uma árvore. E ele diz: aquele que dessa árvore comer, certamente viverá. Mas Jesus e também os evangelhos nos mostram uma realidade maravilhosa. Deus disse o seguinte: eu amei o mundo e dei o meu filho lá. Mas vocês parem de amar o mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Não ame o mundo, nem as coisas no mundo há. No paraíso ele falou: coma de tudo que é lá, menos de uma árvore. Agora ele põe a árvore da vida aqui, a árvore da vida eterna aqui, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, e fala: vocês não comem mais nada que há nesse mundo que vocês estão. Eu quero libertar vocês daí. Eu quero que vocês comam de uma única árvore agora. E todo mundo volta a comer do mundo e não come de quem? De Cristo. Veja, parece antítese, o contrário, uma imagem contrária do que estava lá no Éden. Agora ele põe uma coisa só e fala: se você comer, certamente viverá eternamente. Não existirá eternamente, viverá, terá vida plena agora e eterna depois. E não uma existência eterna, muitas vezes afastada de Deus. Eu não quero que você viva afastado de mim, por isso que eu dei o meu filho. Jesus morreu, queridos, com essa finalidade para todas as pessoas, sem acepção de pessoas. Deus assim o deu para toda a humanidade. Por isso que agora o mesmo símbolo que estava no paraíso, Deus proporciona para o homem, enquanto vivendo aqui na terra, coloca essa árvore da vida e de vida e fala: quem dela comer, certamente viverás. Você crê nisso? Você crê nessa afirmação da palavra que Deus diz? Você crê realmente nessa obra vicária que Ele deu, esse presente que Ele deu para nós? Razão de Jesus falar para Nicodemos uma verdade que às vezes passa desapercebido. Ele falou: o reino de Deus já foi dado lá no princípio para aquele Adão governar. Mas ele não governou. E agora Jesus traz o reino de Deus e falou: agora eu sou rei e vou governar. Então temos agora uma explicação clara que ele fala para Nicodemos. Ele diz assim:
Para você ver o reino de Deus, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. João 3:3. Aí Nicodemos perguntou: eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, Senhor? Ele falou: não, Nicodemos. Você é mestre em Israel, você ainda não entendeu o que eu estou falando? Esse nascer de novo não é o sentido de voltar a ter a mesma condição adâmica. É ter a condição adâmica morta, porque você já está morto espiritualmente, e nascer espiritualmente de novo. Aí ele faz uma seguinte afirmação: em verdade vos digo, Nicodemos, para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer da água, da palavra de Deus, que é Cristo, e do Espírito Santo. Só em Jesus Cristo e com a revelação do Espírito Santo, nós podemos ser justificados do pecado, daquela culpa que nos faz ficar afastados de Deus. Depois ele nos faz a condição de redimidos, para voltar agora a compreender a graça de Deus revelada. Passamos por aceitar a Jesus Cristo, adotados como filhos de Deus por adoção. Somos regenerados pela sua ressurreição e reconciliados com Deus, queridos. Feito tudo isso, que é a obra vicária de Jesus Cristo, que é a salvação, nós temos toda essa realidade construída para a nossa santificação, e sendo agora justos, sermos também pessoas que praticam a justiça em amor, para expressar esse Deus, voltando em Cristo agora a ter a imagem e a semelhança que foi perdido. Para isso precisamos, não é melhorar o que nós somos, mas nascer da água, da palavra de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Para encerrar, não duvide na sua alma, creia apenas, disse Jesus. Quantas vezes a pessoa ficava em dúvida e ele falava assim: vieram falar que minha filha já morreu. Jesus virou para aquele centurião e falou: creia apenas na sua alma, creia na sua alma. Mas tenha fé que eu estou indo com você. E a filha daquele centurião ficou viva. Creia apenas. Então creia na sua alma, sim, para que aumente cada vez mais esse contexto da tua fé no teu espírito. E o teu espírito, falando com o Espírito de Deus, vai entender toda essa revelação, porque nós temos os oráculos de Deus, a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, inclusive o Apocalipse, a revelação do que virá, para que a gente possa ter uma vida plena, agora, e eterna, futura. E ele termina dizendo, o próprio Paulo, que eu quero completar agora, e que ele fala assim: cada vez mais você fortalecido na fé, as dúvidas espirituais desaparecerão. E você enfrentará todos os obstáculos da tua vida com fé, porque o justo viverá por fé. Crente não vive por fé, crente vive de crença, queridos. Crer é nível de alma, fé é nível de espírito. Então, um crente vive apenas numa expectativa de algo futuro. E o futuro para ele acha que é eterno. Não. Um justo vive daquilo que já é eterno revelado, porque ele tem fé. Fé é a certeza e a convicção daquilo que você ainda não viu, mas já está presente, revelada para você, ter a convicção sem hesitar. E aí você não vai ter mais dúvida na tua alma, mas sim fé no teu espírito para fundamentar a revelação de Deus. Foi o que eu disse a vez passada, vou terminar hoje dizendo. Dúvida você pode ainda ter sobre muitas circunstâncias, mas quanto à revelação da palavra de Deus, nós não podemos ter dúvida, e muito menos duvidar, porque quem duvida ainda está sem compreender toda essa revelação que Deus deu por intermédio de Jesus Cristo, pelo seu amor, pela sua graça, tudo que ele revelou para dar-nos a condição de voltarmos a reconciliar com Deus, fazendo com que a gente fosse justificado da culpa, daquele afastamento, daquelas desobediências, daquela condição que a justiça de Deus cobra, porque quebramos uma lei de Deus pela desobediência. E em Cristo está restabelecido. Depois ele regenera, depois ele recupera isso, ressuscita a gente para ser uma nova vida,
Ressuscitados somos em Cristo Jesus, sentamos em lugares celestiais para ver essa vida plena e depois eterna. Então somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Guarda isso no teu coração, medita nisso e lembra, fé, quanto mais você conhece Deus e melhor se aprofunda no conhecimento dele, menos dúvida haverá na tua alma com relação à tua espiritualidade. Mas dúvida haverá. Perguntas e questionamentos haverão também a respeito da própria revelação de Deus. E elas serão esclarecidas pela unção do Espírito Santo, que gera o processo da santificação em nós, e nós crescemos no conhecimento de Cristo. E quando nós alcançarmos e crescermos suficientemente, expressaremos esse Cristo como um pequeno Cristo. Por isso que nós somos chamados cristãos. Cristão significa alguém que pareça com Cristo. Foi para isso que ele veio, para fazer a gente voltar como um filho de Deus, expressar essa condição desse Cristo, para que Deus pudesse ser visto através de cada um de nós. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, é o que eu rogo, é o que eu desejo, é a minha oração para cada um de vocês e por nós também. Amém. Amém. No início eu pedi que Deus desse sabedoria ao Michel para ele transmitir a palavra com simplicidade. Ele conseguiu. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, profunda e com simplicidade. Hoje nós pudemos aprender um pouco mais, crescer um pouco mais no conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua verdade. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que temos. E nós, concluindo o nosso culto matinal, dominical, vou estar orando. Coloque sua vida diante de Deus. Se você ainda tem alguma dúvida quanto a ter nascido de novo, coloque a sua vida diante de Deus, como Nicodemos tinha dúvida e se chegou a Jesus. E assim, Jesus mostrou para ele e ele aceitou. Que cada um de nós que ainda não entendemos plenamente a salvação, possamos receber, entregando tudo, a nossa vida ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor veio nos trazer a revelação plena do Teu Filho amado Jesus, nascendo nesse mundo de iniquidade, onde estamos, para nos livrar deste mundo e nos levar, Senhor, para o Teu reino eterno de graça, de poder, e assim nos tornarmos novamente a imagem e semelhança de Deus, como no princípio da criação. Isto é, voltando ao paraíso, onde tem a árvore da vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se alguém ainda não nasceu de novo, que possa orar, se entregando, e que possa receber do Senhor essa água, nascendo da água, que é o batismo, e do Espírito Santo, que é a vida, que é aquele que nos dá condições de vivermos neste mundo sem sermos dele. Obrigada, Senhor, por todos que participaram conosco, com os que ainda hão de participar. Ó Senhor, alcança aqueles que estão perdidos, aqueles que estão abatidos, aqueles que perderam a fé, aqueles que acham que para eles não tem mais solução. Alcança essas ovelhas perdidas, Senhor, e traga-as para o aprisco, para estarem na comunhão do Senhor. Ó Deus, obrigada por este domingo, obrigada pelas nossas vidas, guarda-nos sempre, livrando-nos de todo o mal. Amém.
Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos a semana, e tomamos posse tomamos posse para nossas para as vidas, nossas vidas, para nossas para famílias, as nossas famílias, para nossos para trabalhos, os nossos trabalhos, de uma semana de de uma bênçãos, semana de bênção, uma semana de uma vitórias, semana de vitória, sempre confiantes nas promessas de Deus. sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós E que não sejamos usados pelo mal. e que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Em Pai, nome do Pai, do do Filho Filho e do Espírito e do Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.